Os guaxinins são nativos da América do Norte e são encontrados tanto na vida selvagem quanto na urbana dos Estados Unidos e Canadá. São considerados criaturas altamente adaptáveis e capazes de sobreviver em diversos climas e condições. Além disso, eles também podem ser encontrados na Europa Central, no Cáucaso e no Japão, onde se estabeleceram após a fuga de indivíduos de outras regiões. Neste vídeo, vamos fornecer informações detalhadas sobre esses animais incríveis. Antes de prosseguirmos, pedimos que deixe seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Seu apoio é extremamente importante e fundamental para o nosso trabalho. O guaxinim possui uma cabeça grande e um focinho pontiagudo. Seu pelo é longo e possui uma cauda espessa, com anéis castanhos e pretos. Sua cor no dorso e nos lados é marrom acinzentado, enquanto o abdômen é cinza claro. As manchas pretas em suas bochechas, que se estendem entre os olhos e formam uma listra vertical pela testa, são características típicas dessa espécie. Essas manchas faciais permitem que eles sejam reconhecidos durante a noite, como se usassem uma máscara. Os guaxinins têm um tamanho que varia entre 75 e 100 centímetros, e às vezes, podem mostrar agressividade em relação a outros animais e até mesmo aos seres humanos, especialmente quando há ameaças em relação à sua alimentação. O guaxinim tem como habitat preferido as florestas próximas à água e pântanos. Durante o dia, ele busca abrigo em árvores ocas, buracos em pedras ou no chão. Sua capacidade de adaptação é impressionante. Atualmente, ele pode ser encontrado também em áreas urbanas. Além disso, o guaxinim é considerado uma espécie invasora em locais como a Alemanha, áreas da antiga União Soviética e no Japão. Embora geralmente seja noturno, o guaxinim às vezes está ativo durante o dia para aproveitar as fontes de alimento disponíveis. Sua dieta consiste em cerca de 40% de invertebrados, 33% de material vegetal e 27% de vertebrados. Devido à variedade de alimentos que compõem sua dieta, o guaxinim pode ser considerado um dos animais mais onívoros do mundo. Enquanto sua dieta na primavera e início do verão consiste principalmente de insetos, vermes e outros animais disponíveis no início do ano, ele prefere frutas e nozes, como bolotas e nozes, que surgem no final do verão e outono, representando uma rica fonte de calorias para acumular gordura necessária para o inverno. Ao contrário do que se acredita popularmente, os guaxinins apenas ocasionalmente se alimentam de presas ativas ou grandes, como pássaros e mamíferos. Eles preferem presas mais fáceis de capturar, como lagostins, insetos, peixes, anfíbios e ovos de pássaros. Os guaxinins são predadores vorazes de ovos e filhotes em ninhos de aves e répteis, a ponto de, para espécies de presas ameaçadas, ser necessário remover os guaxinins da área ou realocar os ninhos para mitigar o efeito de suas predações, por exemplo, no caso de algumas tartarugas ameaçadas globalmente. Quando a comida é abundante, os guaxinins podem desenvolver fortes preferências individuais por alimentos específicos. Nas regiões mais ao norte de sua distribuição, os guaxinins entram em um período de descanso no inverno, reduzindo drasticamente sua atividade enquanto houver uma cobertura permanente de neve que dificulte a busca por comida. Os guaxinins geralmente se acasalam em um período desencadeado pelo aumento da luz do dia entre o final de janeiro e meados de março. No entanto, existem grandes diferenças regionais que não são completamente explicáveis pelas condições solares. Por exemplo, enquanto os guaxinins nos estados do sul geralmente se acasalam mais tarde do que a média, a temporada de acasalamento em Manitoba também atinge o pico mais tarde do que o habitual em março e se estende até junho. Durante a temporada de acasalamento, os machos percorrem inquietos suas áreas de vida em busca de fêmeas, na tentativa de cortejá-las durante o período de 3 a 4 dias em que a concepção é possível. Esses encontros geralmente ocorrem em locais de encontro centralizados. A cópula, incluindo as preliminares, pode durar mais de 1 hora e se repete ao longo de várias noites. Os membros mais fracos de um grupo social masculino também têm a oportunidade de acasalar, uma vez que os mais fortes não podem se acasalar com todas as fêmeas disponíveis.
Em um estudo realizado no sul do Texas durante as temporadas de acasalamento de 1990 a 1992, cerca de 1/3 de todas as fêmeas acasalaram com mais de um macho. Se uma fêmea não engravidar ou se perder suas crias precocemente, ela às vezes se tornará fértil novamente de 80 a 140 dias depois. Após um período de gestação geralmente de 63 a 65 dias, embora seja possível de 54 a 70 dias, nasce uma ninhada de geralmente 2 a 5 filhotes. O tamanho médio da ninhada varia amplamente de acordo com o habitat, variando de 2,5 em Alabama a 4,8 em Dakota do Norte. Ninhadas maiores são mais comuns em áreas com alta taxa de mortalidade, devido, por exemplo, à caça ou invernos rigorosos. Enquanto os machos de um ano geralmente atingem a maturidade sexual apenas após a temporada principal de acasalamento, as fêmeas de um ano podem compensar as altas taxas de mortalidade e podem ser responsáveis por cerca de 50% de todos os filhotes nascidos em um ano. Os machos não têm participação na criação dos filhotes. Os filhotes, também chamados de cugos, nascem cegos e surdos, mas sua máscara facial já é visível em contraste com sua pelagem clara. O peso ao nascer dos filhotes, que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, varia entre 60 e 75 gramas. Seus canais auditivos se abrem por volta de 18 a 23 dias, alguns dias antes de seus olhos se abrirem pela primeira vez. Quando os filhotes pesam cerca de 1 quilograma, eles começam a explorar fora da toca, consumindo alimentos sólidos pela primeira vez após 6 a 9 semanas. Após esse ponto, a mãe os amamenta com uma frequência decrescente, eles geralmente são desmamados aos 16 semanas. No outono, depois que a mãe lhes mostrou tocas e áreas de alimentação, o grupo juvenil se divide. Embora muitas fêmeas permaneçam próximas à área de vida de suas mães, os machos às vezes podem se mover a mais de 20 quilômetros de distância. Isso é considerado um comportamento instintivo que evita a endogamia. No entanto, a mãe e a prole podem compartilhar uma toca durante o primeiro inverno em áreas frias. Relação com os humanos. Conflitos. Um gambá e um guaxinim da Califórnia, P.L. psora, compartilham restos de comida para gatos em um quintal em Hollywood, Califórnia. Os guaxinins se tornaram conhecidos em áreas urbanas por consumir resíduos de alimentos. Eles possuem habilidades impressionantes para resolver problemas e podem invadir praticamente qualquer recipiente de lixo, exceto os mais seguros, o que lhes rendeu o apelido depreciativo de panda do lixo. A presença de guaxinins em proximidade com os humanos pode ser indesejável, uma vez que as fezes dos guaxinins, como a maioria dos animais selvagens, contêm parasitas e outros vetores de doenças. A larva do guaxinim é uma preocupação especial para a saúde pública. Pode ser contraída por ingestão ou inalação acidental de ovos, que estão presentes nas fezes de guaxinins infectados. Embora geralmente inofensiva para o hospedeiro, ela causa danos neurológicos progressivos em humanos, se não tratada, é eventualmente fatal. É encontrada em cerca de 60% dos guaxinins adultos. A presença geral de guaxinins em uma área geralmente não é motivo de preocupação, mas ninhos ou fezes encontrados dentro ou perto de estruturas devem ser destruídos. Os ovos da larva do guaxinim são muito resistentes e apenas o uso de alvejante não é suficiente, é necessário queimar ou tratar com soluções quentes de hidróxido de sódio. A criação de guaxinins como animais de estimação é ilegal em algumas jurisdições devido a esses riscos. O aumento do número de guaxinins em áreas urbanas tem resultado em reações diversas por parte dos humanos, que vão desde indignação com sua presença até alimentação deliberada. Alguns especialistas em vida selvagem e a maioria das autoridades públicas alertam contra a alimentação de animais selvagens, pois eles podem se tornar cada vez mais intrusivos e dependentes dos humanos como fonte de alimento. Outros especialistas contestam esses argumentos e dão conselhos sobre como alimentar guaxinins e outros animais selvagens em seus livros. Guaxinins que não têm medo de humanos são uma preocupação para aqueles que atribuem esse comportamento à raiva. Mas os cientistas apontam que esse comportamento é muito mais provável de ser um ajuste comportamental a habitats com contato regular com humanos ao longo de várias gerações.
Guaxinins geralmente não caçam gatos e cachorros domésticos, mas casos isolados de ataques foram relatados. Os ataques a animais de estimação também podem ser direcionados aos seus donos. Embora recipientes de lixo derrubados e árvores frutíferas saqueadas sejam apenas um incômodo para os proprietários, o reparo dos danos causados pelo uso do sótão como abrigo pode custar vários milhares de dólares. Realocar ou matar guaxinins sem permissão é proibido em muitas áreas urbanas por questões de bem-estar animal. Esses métodos geralmente resolvem apenas problemas com indivíduos particularmente selvagens ou agressivos, pois tocas adequadas são conhecidas por vários guaxinins ou serão rapidamente redescobertas. Ruídos altos, luzes piscantes e odores desagradáveis provaram ser particularmente eficazes para afastar uma mãe e seus filhotes antes que eles normalmente deixem o local de nidificação, quando os filhotes têm cerca de 8 semanas de idade. No entanto, apenas medidas preventivas para restringir o acesso aos resíduos de alimentos e aos locais de abrigo são eficazes a longo prazo. Entre todas as frutas e cultivos cultivados em áreas agrícolas, o milho verde estágio leitoso é especialmente popular entre os guaxinins. Em um estudo de 2 anos realizado por pesquisadores da Universidade Purdue, publicado em 2004, os guaxinins foram responsáveis por 87% dos danos às plantas de milho. Como outros predadores, os guaxinins em busca de alimentos podem invadir galinheiros para se alimentar de galinhas, patos, ovos ou alimentos. Esse foi o nosso vídeo sobre o guaxinim. Se você gostou, envie para seus amigos e deixe seu like.